Segré, vamos falar desse ponto que o Favale trouxe aqui para a gente. Afinal de contas, você está aí na Argentina, né? Os argentinos estão um pouco incomodados, estão observando como? Incomodados, preocupados, porque aqui tem eleições em outubro, 2023. Tudo indica que vai mudar o conceito ideológico. Hoje está na esquerda populista da Kirchner, Cristina e Alberto Fernandes, e como muito bem mencionava Marcelo, qualquer questão que acontece no Brasil acaba tendo consequências boas ou ruins na Argentina e no resto do Mercosul. E nesse ponto em particular, o que surpreendeu, primeiro que não saiu na mídia brasileira, não teve notícia sobre esse encontro, isso chamou um pouco a atenção. Mas a outra questão é qual será a política exterior do Lula, porque lembrando que o Bolsonaro, novamente, foi muito criticado quando visitou a Rússia poucos dias antes da invasão da Rússia para a Ucrânia. E o motivo dessa visita era claramente a questão dos fertilizantes e a dependência que o agronegócio brasileiro tem em relação ao fertilizante russo. Por outro lado, Lula está tentando ser o pioneiro em relação à paz da guerra da Ucrânia e Rússia. Então tem vários assuntos aí colocados, mas tem um em particular que preocupa muito os argentinos, que são os investimentos russos no Brasil, especificamente em empresas vinculadas com o agronegócio. E esse é um assunto que pode deixar muito pano para cortar no futuro do curto prazo. Muito bem. Serrão, você queria falar sobre esse tema? Sim, porque vem muita confusão nesse campo aí da negociação internacional. Essa conversa brasileiro-russa vai render muito, mas vai render porque dia 28 também haverá uma reunião internacional. O presidente Lula estará na China para uma reunião com Xi Jinping. Até agora não se falou. Será que o Brasil vai firmar algum tipo de acordo muito mais estreito com a China? E aí eu faço essa pergunta porque a China e a Rússia, 20 dias antes de começar a guerra contra a Ucrânia, eles firmaram o maior acordo internacional, o maior pacto da história deles. Um acordo impressionante, cujo teor ainda está sendo estudado com detalhes, porque China e Rússia se irmanaram, como eles próprios disseram. Então vejam, os irmãos China e Rússia vão também se juntar ao Brasil. De que forma será esse pacto? E a grande pergunta, essa vale bilhões de dólares. Como é que os Estados Unidos estão vendo esse movimento? Bicho vai pegar, hein? Esse ponto é importante, né, Piperno? Sem dúvida nenhuma, tenho falado sobre isso várias vezes. Vejam, o Segré toca num ponto importante, que exatamente trata desses possíveis investimentos da Rússia aqui. Eu já falei algumas vezes da questão da fábrica de fertilizantes da Petrobras, teve a sua construção interrompida com mais de 80% das instalações prontas. No município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, fábrica essa construída em um terreno cedido pela prefeitura de Três Lagoas, quando a prefeita era Simone Tebet. Aí, o ano passado, após a eclosão da guerra, e diante daquele quadro de escassez de fertilizantes, o Brasil tentou lá aumentar as compras da Rússia, foi para o Canadá, Marrocos, comprou muito dos Estados Unidos, o déficit da balança comercial com os Estados Unidos disparou por conta disso, e o possível comprador que apareceu naquele momento foi uma empresa russa chamada Akron. O negócio esteve muito próximo de ser fechado, mas acabou não sendo concluído. E a fábrica continua lá. Em relação à China, por exemplo, nos últimos dias, foi amplamente noticiado a possibilidade de que a montadora de carros elétricos chineses acabe arrematando a fábrica da Ford em Camaçari, coisa que interessa muito, principalmente ao governo da Bahia, até porque é um empreendimento de enormes dimensões. Outra coisa, o Brasil também negocia com a China um tratado aí para troca de tecnologia, inclusive para a China disparar foguetes daqui, algo que obviamente preocupa sim os Estados Unidos. E terceiro, outra coisa que escapa a maior parte dos analistas, noticiário e tal, é o fato de que aquela reunião
que foi subestimada por muita gente entre os países da América Latina em janeiro e que teve como grande estrela o Uruguai, que anunciou a possibilidade de acordo de livre comércio com a China, tem outro desdobramento agora. O candidato de oposição lá no Paraguai falou que quer rever os acordos que o Paraguai tem com o Taiwan. O Paraguai reconhece Taiwan como um país. E aí, qual a intenção dele? Negociar com a China. Então a gente vai ter muita emoção nos próximos tempos em relação a isso. O próprio ministro da Agricultura anunciou hoje que vai adiantar a viagem dele para a China para preparar um terreno para o Lula no final do mês, né? Como é que você vê isso? Bom, o China hoje para o Brasil é o principal cliente. E nesse ponto em particular eu acho muito bom que tenha estreitadas as relações comerciais. Lembrando que a China dá para o Brasil um superávit comercial muito importante, coisa que não acontece com muitos outros países no mundo. Então é muito valioso que o ministro da Agricultura tenha a participação, que o governo brasileiro estreite relacionamentos comerciais com a China. O que me preocupa são os não comerciais, como muito bem falava Serrão. Aqueles que não são muito divulgados, mas que podem dar dores de cabeça importantes também, não somente para o Brasil, senão para a região. Lembrando que o Mercosul limita muito as negociações individuais dos países. Se fôssemos nós quatro o Mercosul, se o Piperno não quer, nós três não poderíamos fazer nada, porque o Mercosul determina isso na sua posição institucional. Agora, tem outra colocação também que poderá ser discutida, que é no dia 23 de fevereiro, quando na ONU foi levantada a posição de vários países, o Brasil apoiou a retirada da Rússia da Ucrânia, coisa que não assinou nem a China, nem a Índia, nem Irã. E agora, certamente, o chanceler russo, que lembrando, a Rússia tem 11 vice-chanceleres vinculados com as relações internacionais. 11. Imagina se colocar de acordo com todos eles. Mas poderá perguntar, dizendo, Lula, desculpa, se tiver outra votação, vocês vão votar em qual? Porque você está namorando comigo, mas vota contra minha na ONU. Então, a relação internacional do Brasil hoje está um pouco confusa e essa visita para a China pode, de alguma maneira, acelerar a posição brasileira ou complicá-la. Agora, tem um outro ponto, hein? Você vai falar de qual, Serrão? Desse ponto, essa questão com a China ainda. Por quê? Hoje, se o Brasil ampliar suas relações com a China, tem a possibilidade, isso está sendo especulado, de que a salvação do governo Lula, do ponto de vista do crescimento industrial, possa ser um grande acordo firmado com a China, tanto para a ampliação de zonas especiais de exportação no Brasil, quanto para o financiamento de indústrias aqui no Brasil com o capital chinês, sem ter que se submeter ao juro altíssimo, tão criticado por Lula, do Banco Central do Brasil. Mas eu acho que tem um outro ponto aí na bagagem, Segré, Piperno e Serrão, que é justamente a indicação da ex-presidente Dilma para o Banco dos BRICS, né? É importante que o Lula estabeleça essa relação com a China, inclusive a confirmação de que ela estará no avião presidencial junto com Lula e Fernando Haddad a caminho do território chinês. É a cereja do bolo essa, o emprego de quase R$300 mil por mês para a China no New Development Bank, o banco dos BRICS, cuja sede fica na China. Muito bem. Senhores, deixa eu só dar uma hora, senhores, por favor, porque nós estamos ao vivo aqui nesta quarta-feira, são 5 horas e 47 minutos. Segré, em seguida o Piperno. Não, basicamente me imagino o Lula tentando convencer o Xi Jinping que a Dilma é a maior capacitada para dirigir o Banco dos BRICS. Eu não consigo entender essa fala, dizendo, mas ela sabe do assunto? Não, não sabe. Ela sabe somar? Não, 13 menos 4 dá 7. Ah, ok. E aí, como que fica? Não, mas é a Dilma, sofreu um golpe, então temos que colocá-la em algum cargo que dê uma graninha para ela no final do mês. Só isso pode ser a explicação. No final das contas, é uma viagem política também, né, Piperno? Não é apenas econômica. Não, o Lula não precisa convencer o Xi Jinping de nada, porque ela já tá indicada, né? Então, isso aí já está pacificado. Então, esse é um assunto encerrado. Isso se discute muito aqui, né? Provavelmente não vai ser pauta de grandes discussões entre eles. Isso já está resolvido. Agora, de fato, o PT, historicamente, o Lula também, né, tem ótimas relações com a China. E aí, veja,
no primeiro período Lula, os investimentos chineses foram altíssimos aqui, cresceram exponencialmente. A China hoje é responsável é o destino de praticamente 30% das exportações brasileiras, é muita coisa, e o Brasil quer mais. Aliás, a China, inclusive, investe até extração de petróleo aqui e no momento em que o Brasil, por exemplo, assim, observa com muito carinho as perspectivas da chamada margem equatorial, ou seja, o próximo, entre aspas, pré-sal, lá no norte do país, e claro que isso também vai ser oferecido lá. E a China é a maior compradora do petróleo brasileiro exportado. Então, esse é um detalhe também que é muito importante ser levado em conta. O que a gente precisa ter nessa relação, e aí deveria haver aí uma transparência maior, uma explicação melhor e um debate mais concreto, que o próprio seria a Comissão de Relações Exteriores do Congresso, do Senado, que deveria tratar disso, é até que ponto a China está vindo com tudo para tomar conta da economia brasileira. Esse é o ponto. Agora, que nós temos que ter relações com eles, não tem outro jeito. O dinheiro está lá, o nosso comércio está focado com eles, eles são a economia avançada. Agora, pergunto de novo, como é que o americano está vendo isso?